Bom, então vamos estudar como que aqui ó, essa aproximação quadrática, né? Ela funciona. Ela é basicamente, enfim, uma função para dado alguns parâmetros e dado a nossa priori, dado a nossa verossimilhança, que são os dados encontrados, fazer inferências sobre o shape da posteriori, tá? Então ela constrói com base na priori e na verossimilhança, que em inglês é likelihood, o shape da posteriori, tá? E ela faz isso por uma aproximação quadrática. Ele usa aqui uma analogia de, enfim, como se fosse subir uma montanha. Vocês vão ver que é bem parecido, né? Os gráficos realmente. E ele fala aqui que o pico da posteriori vai estar, né, no pico dessa montanha, que também é chamado de esse pico, né, ele é chamado de MAP, que ele chama de estimador máximo a posteriori. Em inglês é Maximum a Posteriori Estimate. E com isso, né, a gente pode pegar uma imagem útil do shape, do formato da posteriori, utilizando a aproximação quadrática. E aí a gente usa essa função chamada QAP, que é do Rethinking, é o pacote que ele usa. Tá ok. Ok, então vamos lá. Ele fala para dar o library no Rethinking e chamar aqueles dados, o Howell, né, que são a idade sobre a altura que a gente, enfim, tava e vai usar aqui. Vai continuar usando. Então eu vou dar o library no Rethinking e vou, enfim, separar, chamar o Howell, e D2 vai ser só os indivíduos com maior do que 2 anos de 18 anos de idade, perdão. E aí a gente pode ele dá aqui, né, flist, alist, aqui seriam os parâmetros, tá? Altura vai seguir uma distribuição normal com uma média com sigma, onde a média segue uma distribuição normal com onde onde a média ela segue uma distribuição normal com uma média de 128 com desvio padrão de 20, e o sigma também tem uma distribuição que, enfim, a média dele é 0 e a variabilidade dele é de 50. E aí ele fala que a gente pode usar para M4.1, a gente utiliza o QAP em cima dessa flist e faz e atribui os dados, né? Então a gente usa uma priori, que seria aqui a priori, representado por esse flist, e os dados. E aí ele vai construir a posteriori com base na aproximação quadrática. A gente pode escrever esse código de uma forma menos limpa, vamos dizer assim, mas é a forma que ele acaba utilizando aqui na maior parte do livro. Ele abre o QAP, né? Digita, abre um espaço aqui, e aí ele literalmente digita isso aqui, a list, tá? E aí vírgula data igual a D2, que é a mesma coisa do que você fazer isso daqui se você atribuir. Então seria sei lá, escrevendo de forma diferente, seria fazer isso daqui e fazer isso daqui, tá?
Só que aqui eu estou botando isso daqui dentro da função coap na mão, ao invés de atribuir ele a flist, tá? E aí a gente pode pegar, enfim, a gente pode descobrir, né, os valores de map que estava das aproximações quadráticas usando essa função do rethinking chamada precis m4.1. Então vamos rodar aqui, já chamei o Howell, vamos rodar aqui mesmo, usando esse código aqui. Então, né, temos aqui o m4.1, o objeto foi criado. Vou ignorar esse código aqui por enquanto e vou usar aqui o precis, pegando as aproximações máximas quadráticas. Ele vai me dar aqui, enfim, né, que embora a minha priori tenha sido de 128 com um desvio padrão de 20, ele acha de 154 com desvio padrão de 0.41, e o sigma ele acha de na verdade, perdão, 178 com desvio padrão de 20 que pode ir de 158 até 198. Então ele achou um pouquinho menos do que isso, ele achou 154. E o sigma ele achou de 7.73, que está compatível também, a gente botou um sigma bem, né, que poderia ir de 0 até 50. Enfim, a gente botou um sigma bem amplo numa distribuição uniforme, certo? Esse aqui já é uma distribuição normal, então ele pode ir para cima e para baixo. Então não vai ser exatamente o mesmo da priori, porque ele está juntando com os dados. Ele está juntando com os valores que foram encontrados com os dados e está calculando a posteriori. Tá? Então, a gente tem aqui o M4.1 e eu posso chamar o M4.1, eu posso chamar só a primeira coluna. Mas eu quero pegar só o, sei lá, só a ponta disso. Tem que lembrar. Tem que lembrar aqui como é que eu faço. Peraí. Tá no código dos outros. Aqui. Dos outros vídeos que eu tô gravando. Que tá, enfim, em outro local do livro, né? Só que eu vou usar o código aqui para encontrar. Tá. Você tem que usar extract samples. Não é straightforward como eu pensei. Assim. Post extract samples de M4.1. E eu vou pegar... Aí vamos ver, né? Na verdade, é aquela questão, enfim, de ser... do M4.1 ele ter vários valores de média e de sigma, tá? Ele tem vários valores de média e de sigma. E aí a gente pode pegar aquilo que eu estava fazendo, né? Aqui, ó. Aqui no caso não vai ter... Tá pegando só só tem mu e sigma, então vai ser isso aqui. Densidade dos sigmas. Densidade dos sigmas. Não vai ter... Eu não chamo a terceira variável. E aqui a densidade dos mis, tá?
Bom, aqui então, fazendo esse plot aqui, olha lá, a gente tem a aproximação quadrática, literalmente como se fosse subir uma montanha, vocês estão vendo? E se a gente for usar aqui o Precise de novo, Precise M4.1, 154.61, ele está no topo da montanha, tá? Ele é o topo da montanha, por isso que ele é uma aproximação, enfim, ele é um map, né? É uma aproximação que a gente chama aqui de aproximação máxima quadrática, maximum approximate. Deixa eu lembrar o nome disso aqui, peraí. Formalmente, maximum a posteriori estimate. Enfim, a aproximação máxima da posteriori. Para corrigir aqui. Então, para a gente visualizar como é que a aproximação quadrática funciona lá, ele vai juntar a priori, que são os parâmetros que a gente colocou aqui, tá? Os parâmetros que a gente coloca aqui, com os dados, tá? E construir uma a posteriori. Trabalhando com simulações, né? E ele simula 10.000 valores de média e 10.000 valores de sigma. Olha lá. O Precise está dizendo que o topo da montanha está em 7.73. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é aproximadamente, é como se fosse uma distribuição normal, né? É como se fosse uma distribuição normal. No livro vocês vão ver ele falando que é como se fosse subir uma montanha. Tá? E aqui a gente pode literalmente visualizar isso acontecendo. Eu vou adicionar alguns comentários aqui. Appreciate how the posterior distribution contains lines. E aqui tá tudo dentro disso. Então é assim que ela funciona, tá? Se eu pegar, por exemplo, a média, tá? Média a média dos mis, ele vai dar um valor, ele vai dar o valor do que o Precise retira, porque aqui a gente tem numa aproximação normal que a média enfim, ela se parece muito, enfim, ela chega muito próximo da moda e chega muito próximo da mediana, tá? E se eu pegar o min aqui também, post dos sigmas, né? Ele vai dar também o que é o 7.73. E aí ele pega os parâmetros aqui dessa curva. Essa curva aqui tem um desvio padrão. Primeiro essa, né? A densidade. Vamos voltar aqui o gráfico. A densidade, ela tem um desvio padrão de 0.41 e, enfim, só 5.5% dos valores estão abaixo de 153.95, mais ou menos por aqui, e somente os outros 5.5% dos valores superiores estão acima de 155.27, mais ou menos por aqui assim. Certo? E a mesma coisa para esse outro gráfico aqui, ó. 7.73 com desvio padrão de 0.29, que é a variabilidade, vamos dizer assim, a variabilidade média em torno da média. Somente 5.5% dos valores estão abaixo de 7.27, mais ou menos aqui, sei lá, que aqui é 7.5, né? E somente 5.5% dos valores estão acima de estão acima de 8.20, que é mais ou menos aqui, né, sei lá. Beleza? Então é assim que essa... Opa, quase abri uma coisa aqui que não era para abrir. Enfim, é assim que essa aproximação quadrática funciona. E aí ele faz aqui algumas brincadeiras aqui, ó.
Então, os números dão a aproximação gaussiana de cada parâmetro, da distribuição marginal de cada parâmetro. E ele dá uma explicação aqui formal, né? Enfim. Então ele faz a plausibilidade de cada valor da média, né, de μ, depois de levar em conta, né, a plausibilidade de cada valor de sigma. Tá? Então ele bota os quantis 5,5% e 94,5%, que é o intervalo de compatibilidade de 89%. Mas você pode gerar um intervalo de compatibilidade de 95%, tá? Que ele seria mais largo. Seria só fazer precise m.4.1. Vou até botar aqui gerando 95%. CI. Lembrando que CI aqui ele chama de compatibility interval, tá? Ele fala que não recomenda utilizar isso porque os autores vão ter dificuldade de não ver isso em cima de, enfim, de não pensar isso e pensar em significância estatística, né? De uma forma geral, mas ele não quer usar aqui o p-valor, né? O valor de p, que ele é bayesiano. E aí ele encoraja, né, a utilizar intervalos de confiança de 89%. Isso é uma coisa dele, que eu até concordo em parte. Ele fala aqui, né, QAP, ele estima a posteriori como se fosse subir uma montanha, e a gente pode ver isso bem aqui pelo gráfico de densidade da própria posteriori em si, dos valores de sigma e dos valores de μ. Beleza? Então, se você não diz nada, ele começa com valores aleatórios amostrados da priori. Mas também é possível especificar os valores de início para cada parâmetro no modelo. E aí ele fala, aqui está uma lista aqui para você, enfim, uma boa lista de valores para você começar nesse caso. E ele começaria, no caso, com a própria média das alturas, né? Enfim, a própria média das alturas do banco de dados e o próprio sigma, o próprio desvio padrão das alturas do banco de dados. Se a gente começa assim, vou botar aqui, mudando a priori. Se a gente começa assim, da forma como ele está falando, tá? Aqui não vai funcionar, né? Porque não é flist aqui, seria QAP start. Ou não sei. Tá, entendi. Ele continua usando o flist, que é a priori. Ele continua usando aqui ele continua usando os mesmos valores de priori, mas ele parte aqui, entendi o que ele quis dizer aqui. Ele não quer que... Aqui não é mudar a priori. Então não é mudar a priori. Aqui é começar com valores especificados da posteriori. Tá? E se a gente faz isso,
a gente está começando com a própria média, né? Como eu expliquei, a própria média a própria média do banco de dados de peso, de altura e desvio padrão de altura. Se a gente fizer isso, e usar o Precis, né? Precis M4.1 de novo, a gente vai ter valores um pouco diferentes do que foram gerados. Ó, a gente achou... Não, acaba que não. Acaba que não. Tá. Eles têm os mesmos valores. Porque provavelmente, enfim, ele já está fazendo isso daqui. Ele já faz isso aqui como default, né? O Precis. Mas, se a gente utiliza... Vamos ver aqui. Aí ele bota aqui, colocando uma priori mais forte. O que é uma priori mais forte? Ele diz que a média vem de uma distribuição normal com média 178 com desvio padrão de 0.1, tá? De 0.1 e não de 20. Então, ele está muito convencido de que o desvio padrão é de 178. Ao invés do que ele estava antes, que ele falou que poderia era desvio padrão de 20. Então, isso aqui, a média da altura poderia ir de 198 até 158, mas aqui não, ele está dizendo que é 178, tá? E aí, se a gente rodar isso daqui, aí agora a gente vai ter valores diferentes, porque a priori forçou muito a gente a ficar no 178, sabe? Porque a priori tem muita força, então ela pesou muito na hora de fazer a aproximação quadrática. Porque, lembrando, tá? Vou botar aqui, posteriori é igual a priori vezes os dados. É o que a gente chama de verossimilhança, tá? Então, se a priori tem muito peso, mesmo que os dados também tenham muito peso, a priori vai conseguir puxar os valores puxar a posteriori mais do que os próprios dados, tá? Porque é uma multiplicação de priori contra dados. E aqui é uma briga de quem pesa mais para definir a posteriori. Se você coloca muito peso na priori, que seria botar um desvio padrão pequeno aqui, em um desses dois parâmetros, ou outros parâmetros se você estiver utilizando, enfim, outra coisa, ele vai aqui ficar mais próximo do que você botou como priori. Então ele não atualiza muito as suas crenças, né? Porque você tem uma crença muito forte de que aquilo ali é 178, né? Então os dados eles acabam não sendo bastante, mesmo isso aqui tendo enfim, esse banco de dados ele é bem grande, né? Esse D2, aqui um NRow D2, 352 linhas, né? 352 valores não foi o bastante para mudar a priori. Bom, e aí o desvio padrão ele acaba mudando bastante, né? É o que mais muda. Antes ele era de 7.73, agora ele é de 24.52, porque ele tem que se ajustar de acordo com a média. Lembrando que, né, ele estima um condicionado no outro. Ele explica isso aqui mais para cima. E aí ele fala aqui, né? Vamos, então, como amostrar da posteriori. Ele fala aqui algumas coisas sobre variância e covariância e tal. Isso até a gente já fez, né? O extract samples, né?
Então até já fizemos isso, tá? Então é isso. Isso é a aproximação quadrática, que é aproximadamente bem razoavelmente normal, tá? E ele fala que a gente pode fazer isso aqui também pelo grid, né? Para encontrar a distribuição posterior também pode fazer pelo grid, só que acaba que a quadrática ela acaba sendo mais eficiente, tá?